Ele cria espíritos, ele cria mundos planetários. Então nós temos várias, diversas constelações planetárias, sistemas solares. Isso quer dizer da magnitude, da infinitude da divindade. Então jamais poderia se conceber um Criador inativo. Neste sentido, existe toda a divindade e suas leis morais, que são atemporais, e se aplicam a toda e qualquer criação universal. E nós somos integrantes dessa criação universal. Essa constelação de estrelas, constelação de sistemas solares, constelação de planetas, nos leva à seguinte reflexão: nós somos um grão de areia no universo. Embora seja um grão de areia no universo, somos um projeto divino. Enquanto projeto divino, estamos tendentes ao processo de evolução espiritual, uma perfeição relativa. E isso é muito bonito porque nos dá a possibilidade de vislumbrar um futuro. Futuro esse em que nós estejamos numa condição moral evolutiva bastante diferenciada do presente atual. Hoje já somos uma versão melhorada do que fomos no passado. E daqui a algumas reencarnações seremos infinitamente melhores do que somos atualmente. Vejam quanto que as leis morais divinas, elas são sinônimo de esperança, de trabalho permanente e contínuo. Como começar no Espiritismo? Qual a visão do Espiritismo sobre as outras religiões? Como começar no Espiritismo? Primeiro, o desejo de estudar a doutrina espírita. Você só pode dimensionar o que é uma doutrina conhecendo-a. Se você não conhece a doutrina, você não pode dizer que é espírita. Então, entre conhecer a doutrina e tornar-se espírita, existe também uma distância muito grande. Eu posso conhecer a doutrina e não me tornar espírita. O objetivo da doutrina é nós nos aproximarmos das leis morais universais. A base científica e filosófica da doutrina resume-se aos postulados do Mestre Jesus. Então, essa pleide de espíritos que ditou a doutrina dos espíritos não quer dizer que esses espíritos eram espíritas, mas eles trouxeram à luz da ciência espírita e da filosofia espírita princípios até então desconhecidos, não compreendidos, e que ficaram mais ou menos ocultos nas passagens e parábolas do Mestre Jesus, em que ele nos alertava que nos enviaria o Consolador prometido. E ao nos enviar o Consolador prometido, ele tornaria de muito mais fácil compreensão as leis morais universais. Então a doutrina espírita ela é científica, filosófica, com consequências morais. Então, para que eu possa ter uma noção e clareza do que é o Espiritismo, eu preciso estudar o Pentateuco kardeciano. E esses 5 livros, base da formação do Espiritismo, se traduz no Livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, no Evangelho, Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo. Lendo essas 5 obras básicas, além da Gênese, nós teremos condições de dizer, eu agora compreendo o que é a doutrina espírita. Então, para você internalizar os princípios básicos de uma doutrina, primeiro você precisa compreender que princípios são esses. Então, primeiro eu conheço a doutrina, eu estudo a doutrina para depois, consecutivamente, internalizar todos os conceitos doutrinários da doutrina espírita. Então, eu só posso dizer que verdadeiramente eu me tornei espírita primeiro ao conhecer a doutrina,
Segundo, internalizar a doutrina. Terceiro, exemplificar a doutrina. Então, ninguém se torna espírita se não seguir os ensinamentos do Cristo. Simples assim. A base da doutrina espírita é o Mestre Jesus, tá certo? Outra coisa, mesmo frequentando a casa espírita, isso não me garante me tornar espírita. Eu posso frequentar a casa espírita e não internalizar a doutrina dos espíritos. Então, entre estudar todas as mensagens das bem-aventuranças do Cristo e colocá-las em prática, existe uma distância muito grande. Isso quer dizer, em outras palavras, que não basta apenas conhecer, compreender, mas também exemplificar. Eu não exemplifico aquilo que eu não compreendo. E não consigo exemplificar aquilo que eu desconheço. Então, a doutrina dos espíritos descortinou a vida espiritual, traduzindo numa linguagem muito fácil, de fácil compreensão, a ciência universal dos espíritos. Como é que os espíritos vivem no mundo espiritual? Como eles se relacionam? Qual o nível de interferência dos espíritos no mundo material? Como eles atuam sobre a matéria? Então, essa ciência universal dos espíritos, o Pentateuco kardeciano contempla. E eu preciso estudar, tá certo? Qual é a segunda pergunta? A primeira foi sobre como ser espírita. O que é que você acha da... E o que eu acho das demais religiões? Qual a visão? Qual a visão do espiritismo sobre as outras religiões? A doutrina dos espíritos, ela veio secundar, auxiliar todas as religiões. Em momento nenhum ela se contrapõe, se coloca contra qualquer religião. O Mestre Jesus não veio fundar igrejas. Ele apenas veio professar a mensagem do amor. Quem criou as religiões foram os homens. Não é assim? Então, nós teríamos que, em primeiríssimo lugar, estudar a vida do Cristo. Conhecer o Cristo. Para nos dizermos cristãos. Então, se não tem perguntas. Então, nesse sentido, é um desafio nós entrarmos em contato com essa doutrina. Por que é um desafio? Nós temos padrões de comportamentos altamente enraizados nas nossas atitudes diárias. Não é fácil se tornar cristão. Não é fácil você perdoar. O perdão das ofensas é fácil falar. Não é fácil exemplificar. Então, quando eu aprendo a amar a essência divina, mais do que a minha visão de mundo, as minhas crenças limitantes, com relação a quem sou eu e quem é o próximo, eu me desprendo desse apego ao meu próprio ego. Se nós somos um grão na areia do universo, observe o quanto nós temos que aprender. Nós não conhecemos sequer como é o funcionamento do nosso corpo material. Nós desconhecemos o funcionamento da nossa mente, o impacto das nossas emoções sobre o nosso organismo. Mas é impressionante que, a partir dos postulados da doutrina, vem uma resignação fantástica. Essa resignação é a aceitação. Eu só posso aceitar determinados sofrimentos na minha vida quando eu compreendo a causa desses sofrimentos. Isso quer dizer, em outras palavras, que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não se concebe um Criador injusto, imperfeito, vingativo. Pois não. Fazer uma questão com base na outra, na verdade. Quando ela perguntou, você fez a pergunta, perguntou sobre a visão do espiritismo sobre as outras religiões, sobre a Bíblia das outras religiões. Eu estou questionando porque você falou agora há pouco que quem criou a religião foram os homens.
Sim, deu para entender perfeitamente. Pedro se tornou a pedra da igreja do Cristo. Mas a igreja do Cristo era um templo do amor. Se tornar um templo de amor. Então, na verdade, nós não precisaríamos de igrejas se nós nos tornássemos templos do amor. Como não somos templos do amor, precisamos frequentar as igrejas. Nesse sentido, não é? Então, Pedro era a âncora que se fundamentaria a igreja do Cristo. Em momento nenhum ele denominou que igreja seria essa. Ele falou do reino universal. Não é? O meu reino ainda não é deste mundo. Se o reino do Cristo fosse desse mundo, ele não teria sido crucificado. Não é? Então, a versão da Bíblia, ela veio sendo transformada ao longo dos séculos. No Concílio de Nicéia, foram alterados vários conceitos que existiam na Bíblia. Porque o contexto social, histórico da época, não se coadunava com os princípios que constavam nas recentes mensagens do Cristo. Então, quando se fundou a Igreja Católica, então, no Concílio de Nicéia foram retirados vários princípios que eram fundamentais. Inclusive, um deles era a reencarnação, tá certo? Mas isso muito mais como instrumento de dominação da massa. As pessoas não tinham acesso aos princípios apostólicos de Jesus. Só poucos detinham o conhecimento, a leitura da Bíblia nascente. Então, a interpretação desses conceitos variou de conformidade com os interesses políticos e financeiros daqueles que se diziam os intérpretes da Bíblia, não é? Então, da mesma forma que nós vemos várias versões, não é? Segundo o apóstolo Marcos, segundo o apóstolo João, segundo o apóstolo Mateus, então, os ensinamentos do Cristo foram deturpados ao longo dos séculos, né? Mas o princípio moral desses ensinamentos são atemporais. A exemplo, as bem-aventuranças são atemporais, se aplicam em qualquer época da humanidade. Assim como os princípios filosóficos. Você vê o estoicismo como um ramo da filosofia. E é um ramo da filosofia que é extremamente atual, o estoicismo. E aí a gente observa que o Cristo não poderia ter dito tudo naquela época porque não existia o avanço da ciência. Então, à medida que a ciência avançou, houve paralelamente a comunicação dos espíritos trazendo novos conceitos proporcionais ao avanço da ciência. Por isso que Allan Kardec, ele falou, né, que a doutrina espírita anda de mãos dadas com o avanço da ciência. E o interessante é que a ciência hoje está se espiritualizando. E é muito bonito isso. Pois não. Como é que vocês, boa noite a você, boa noite a todos. Como é que vocês, espíritas, receberam o resultado desse censo das religiões que saiu esse ano, que mostrou que há um ascendente, crescimento da religião evangélica, da religião de matriz africana e há um decaído de espíritas? Pois é, a doutrina dos espíritos teve sua origem lá na França. E por incrível que pareça, não permaneceu na França, migrou para o Brasil, em suas bases conceituais. O problema não é a quantidade de espíritas, nem a quantidade de casas espíritas. Esse movimento espírita reflete a doutrina espírita. Os espíritas estão preparados para serem intérpretes da doutrina espírita? Então, não tem como, mesmo na casa espírita, eu não abordar situações que, do ponto de vista da ciência, se coadunam com a própria doutrina dos espíritos. Então, eu conversei muito sobre esse tema, porque eu vi um pronunciamento, tem como ligar um ventilador? Está muito quente aqui. Eu vi um pronunciamento de um espírita dizendo que o trabalho da casa espírita está se tornando chato. Discordo completamente disso. Ora, primeiro,
para ser espírita, não é para quem quer, é para quem pode. Muitos conhecem a doutrina e não permanecem na doutrina espírita. Segundo, eu preciso conhecer a doutrina para falar sobre a doutrina espírita. O que acontece muitas vezes é que poucas pessoas estudam a doutrina para serem intérpretes da própria doutrina. Então, ser um palestrante não é fácil. Exige conhecimento, preparo. A doutrina espírita tem aspectos científicos. Então, eu não posso me colocar à frente da doutrina sendo palestrante da doutrina espírita. Falando o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso. Eu tenho que falar em nome da doutrina espírita. Então, o trabalho da Casa Espírita é um trabalho muito sério, que exige médiuns devidamente capacitados, intérpretes da doutrina devidamente formados, devidamente estudiosos, conhecedores da doutrina. Então, veja que não é fácil você ter um nível de excelência a nível de palestrantes e médiuns trabalhadores de uma casa espírita. Então, mais importante do que a quantidade de centros espíritas e o número de espíritas no Brasil é o papel dos espíritas que existe atualmente. Por exemplo, se o que eu falo impacta pessoas, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Afinal de contas, eu estou falando em nome da doutrina. O problema não é o aumento de espíritas, o problema é o número de espíritas que verdadeiramente internalizou a doutrina espírita. É preferível ter menos com qualidade do que mais com superficialidade. E é muito fácil utilizar princípios religiosos para dominar movimentos e populações. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. O Brasil se tornou um país de resiliência religiosa. Ele abraçou várias religiões e vários povos vindos, oriundos de outros países. Então, ele é caracterizado pela flexibilidade, pela maleabilidade, diferentemente da França. Então, o movimento do espiritismo no Brasil nunca foi semelhante ao movimento espírita da França e da Europa. Totalmente diferente. Assim como os demais países do primeiro mundo. Nós temos um cunho mais religioso, nós somos voltados mais para atividades assistenciais. Nós trabalhamos muito com a mediunidade, o que não acontece nos outros centros espíritas europeus. Então, em número de médiuns, o Brasil está muito à frente de qualquer outro país. Então, o Brasil está destinado a ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Porém, para que esse planejamento espiritual ocorra, tem que haver trabalhadores preparados para levantar a charrua, para ser instrumentos e exemplos da doutrina, o que não é fácil. Veja, não é o tempo que você está na casa espírita que lhe credencia se dizer espírita. Não é a quantidade de trabalhos que você desenvolve na casa espírita que lhe garante a credibilidade moral de um verdadeiro trabalhador espírita. Isso é muito complexo. Então, eu posso ter jovens que estão recentemente na casa espírita e são mais espíritas do que pessoas antigas que estão há anos na casa espírita sem serem exemplos e instrumentos da espiritualidade. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar suas más inclinações. Não é possível ao espírita permanecer o mesmo que ele foi. Se ele não mudou nada ao longo de sua trajetória espírita, ele não é verdadeiramente espírita. Muito me impressionou o depoimento de um grande influencer da atualidade que utiliza o YouTube para fazer palestras como influência, como coach. E ele disse que ele já foi espírita e hoje não é mais espírita, ele virou ateu. Lamento, nunca foi espírita. Porque uma vez você sendo espírita, você será espírita.
E o interessante é que a doutrina espírita não obriga ninguém a permanecer no espiritismo. O espiritismo não obriga ninguém a se tornar verdadeiramente espírita, porque isso parte da premissa da maturidade espiritual do espírita. Se eu não tenho maturidade espiritual para alcançar a ciência espírita e os seus princípios filosóficos, não permanecerei na doutrina espírita. Então isso quer dizer que são faixas vibracionais diferenciadas. E não estou com isso dizendo que aqueles que não são espíritas são moralmente inferiores aos espíritos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas para você adentrar-se em nuances filosóficos e científicos do mundo espiritual, você já tem que ter uma certa estrutura de progresso intelectual dentro de si. Então, diversos são os caminhos, diversas são as moradas do Pai. Ele não apontou apenas uma única morada. Então, isso quer dizer que aquele que é católico, ele é moralmente inferior ao espírita, de hipótese alguma. Ninguém está dizendo isso. O que lhe credencia ser cristão é amar o Cristo, independentemente da religião que você professa, não é? Só complementando o que você está dizendo, Carla, muitas vezes existem pessoas que dizem até que são ateus, né? Que não frequentam nenhuma religião, e elas são muito mais caridosas, muito mais amorosas, elas se comportam moralmente muito melhor do que qualquer uma outra pessoa que diga e que professe religião A, B, C, D, espírita. Quer dizer, ninguém aqui julga nem seleciona nenhuma religião, não é isso, Carlinhos? Bom, vai aqui outra pergunta. É possível que alguém que tenha tirado a vida de outra pessoa, mesmo sem intenção, venha a ser marido e mulher em outra vida? Sim, é possível. O reencontro na estrutura familiar não é por um acaso, se dá pelo amor ou pelo ódio, pelos afetos e desafetos. Então, nós nos reencontramos por uma necessidade evolutiva. Agora, o esquecimento do passado temporário, transitório, é uma grande oportunidade do recomeço. Se é difícil para você perdoar em vida alguém que lhe prejudicou, imagine você agora recomeçar uma nova trajetória no esquecimento. É magnífica essa estratégia de Deus. Então, os antepassados que eram inimigos reencarnam agora como marido e mulher. Muitas vezes mãe e filha, muitas vezes pai e filha, irmãos. Ou seja, membros de um núcleo familiar, para o perdão das ofensas. Não é por um acaso que Jesus dizia que antes de orares no altar, reconcilia-te com o teu adversário. Porque se eu não me reconciliar com o meu adversário nesta vida, levarei para a próxima a necessidade da reconciliação. E não vai ser fácil. Porque eu terei que conviver com o antigo inimigo meu dia após dia. E veja que o esquecimento me levará a conviver com essa pessoa numa base mais simples, porque eu não me recordo do que ela me fez. Porém, as simpatias e antipatias, elas são um registro de quem nós fomos e o que nós fizemos uns com os outros, ou contra os outros. Simpatia e antipatia. Então, nós verificaremos que no núcleo familiar, muitas vezes, não tem afinidade espiritual entre alguns membros da família. Mal se suportam na convivência diária. Ultimamente, é aberrante o número de mortes e crimes praticados
de mães e pais contra filhos, mesmo de tenra idade, bebês, ou o inverso, crimes praticados por filhos contra pais. Então, a justiça divina, ela possibilita o resgate de tudo que você fizer contra o seu próximo. Quem bem soubesse, jamais praticaria o mal, porque sabe que vai resgatar. E vai resgatar na mesma intensidade do mal que ocasionou. É estarrecedor a quantidade de crimes praticados hoje por mães que matam seus bebês indefesos. Isso não vai passar impune. Então, veja o quanto que todos nós estamos sujeitos às provas e expiações. As expiações existem para os criminosos ressarcirem seus crimes, pagarem seus crimes. Neste sentido, todos nós estamos sujeitos às expiações. Nós temos crimes a serem quitados. As provas existem para testar o nível do aprendizado adquirido. Então, ninguém é provacionado aleatoriamente. Então, o planejamento espiritual que é traçado para a nossa atual encarnação leva em consideração as nossas necessidades evolutivas. Então, quando eu me aproximo do Cristo, quando eu conheço a moral do Cristo, sua exemplificação, não consigo permanecer a mesma pessoa. Me desprendo, me desapego do ego, do personalismo, do que eu acho, do que eu defendo com unhas e dentes. Então agora vem na minha mente a mensagem do Cristo. O que o Cristo desejaria que eu fizesse nesse momento? O que o Cristo desejaria que eu fizesse nesse momento? Seja feita a vontade do Cristo, não a minha. Então isso é muito revolucionário. Porque em momento nenhum ele veio propagar a vingança, o ódio, a crueldade, a criminalidade. Em momento nenhum ele incentivou o duelo, os conflitos interpessoais, os ressentimentos e todas as mazelas decorrentes do egoísmo e do orgulho. Ao contrário, ele nos concitou ao processo de libertação do egoísmo. Quando é que eu me liberto do egoísmo? Quando eu levo em consideração a necessidade do outro. Quando eu enxergo a necessidade do outro. E não apenas quando eu enxergo, quando eu me solidarizo com a necessidade do outro. E além de me solidarizar, eu me pergunto o que eu posso fazer para ajudar você no seu sofrimento. Então existe a empatia intelectual. Empatia intelectual é aquela que eu compreendo, que eu analiso as necessidades do sofrimento do outro. Existe a empatia emocional, quando eu me conecto às emoções da outra pessoa, ao sofrimento da outra pessoa. E existe aquela empatia em que eu me coloco à disposição para minimizar o sofrimento do outro. Ou seja, eu não apenas agora identifico o sofrimento da pessoa, me solidarizo com o sofrimento da pessoa, mas me coloco em movimento para amenizar, atenuar o sofrimento do outro. Essa é a verdadeira empatia social, espiritual. Então, não apenas enxergo, identifico, reconheço o sofrimento alheio, mas agora me coloco, me predisponho a amenizar esse sofrimento. E o que significa isso? O cristão colocando-se em movimento da sua fé, traduzindo-se em obras. Imagina um cristão que tem fé, mas não coloca em movimento a sua fé.
não produz resultados, não auxilia o próximo. É um mero cristão intelectual. Esse tipo de cristão, lamenta, a doutrina dos espíritos não precisa. Não precisa. A doutrina dos espíritos não precisa de intelectuais que reproduzam os conceitos científicos e filosóficos da doutrina espírita. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. Quando é que eu posso amar o meu próximo? Quando eu enxugo as lágrimas dele. Quando eu abraço alguém que sofre. Quando eu mato a fome de quem sente fome. Quando eu perdoo aquele que me feriu. Quando eu enxergo a necessidade do outro. Para que eu possa enxergar a necessidade do outro, eu tenho que estar desprendida, desapegada da centralidade das minhas próprias necessidades. Eu não conseguirei enxergar a necessidade de outra pessoa se eu não estiver desapegada das minhas próprias necessidades. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende para domar suas más inclinações. Amareis, reconhecereis meus discípulos por muito se amarem. O grande desafio nosso da atual encarnação, desta encarnação, é o amor. Colocar o amor em movimento, em aprendizado. O que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? O que eu posso fazer para melhorar a versão de mim mesmo? Que resultados a minha atual reencarnação exige de mim? Há muitos anos atrás, um espírito me disse: justifique sua atual encarnação. O que ele quis dizer com isso? Preste contas, dia após dia, do que você faz e do que você não faz. Pois não. Essa máxima se aplicaria ao fato de que você falou, que a gente vê agora, tanto os pais cometendo crime com os filhos, filhos cometendo com os pais, esse número exagerado, se aplicaria isso aí? Esses espíritos vindo, porque já que a família é onde a gente encontra reajustes ou ajustes, essa máxima se aplicaria? Os crimes cometidos no núcleo familiar são resultado do desamor, da falta do amor e do perdão. Então, a insuportabilidade de convivência de membros da família os torna vulneráveis à possibilidade do cometimento do crime e da própria violência. Então, o contexto, o cenário nacional e mundial estimula a violência em todos os sentidos. E o que nós observamos que é a inexistência da compreensão dos princípios espirituais, o distanciamento do homem da divindade, a ausência do Cristo no coração do ser humano, torna-o vulnerável ao cometimento de crimes. Recentemente agora foi publicado nas redes sociais um filho que assassinou a mãe numa discussão que teve porque ele estava com dívidas por conta de jogos eletrônicos, jogos virtuais. Então, numa discussão, ele foi lá e matou a mãe. Então, veja, o que é isso? Falta de Deus, falta do Cristo, falta de princípios morais, ausência de disciplina. Então, quanto mais vulnerável o ser humano se encontre, mais vulnerável ele é e suscetível à prática da violência. Isso pode ser dentro do núcleo familiar ou fora do núcleo familiar. Então, esse período agora é um período de muita turbulência espiritual. Nós estamos observando que geralmente se propaga a ausência de valores morais. É melhor ser desonesto do que honesto. É melhor você ser promíscuo do que ser leal. É melhor você ficar do que se dedicar a uma relação, um relacionamento amoroso. Então, cada vez mais se propagam valores morais amorais, que não são morais. Então, é mais fácil você estar entregue às suas paixões do que você frear os ímpetos das próprias paixões.
Em nome dos meus desejos, qualquer meio me vale. É lícito. Então, para obter o seu dinheiro, eu posso matar você. Isso pode ser minha mãe, pode ser qualquer ser humano. Eu assisti um vídeo também hoje que eu fiquei impressionada. Um rapaz preso, apresentado ao juiz, e ele afrontava o juiz, reclamando da demora do juiz em proferir a própria sentença. E ele ameaçando o juiz e dizendo: vou matar agora a irmã dela, já matei ela, vou matar a irmã. O juiz ficou estarrecido diante da violência daquele homem. O homem que tinha certeza que não permaneceria 29 anos preso na cadeia, na prisão, melhor falando. Então, essa flexibilidade da interpretação da lei dá margem à própria criminalidade. A criminalidade se tornou algo habitual, natural, banalizado. A violência cada vez mais, de forma ostensiva. Que me importa? O celular não vale nada. Você pode roubar o celular do outro, você pode roubar até $900, como na Califórnia. Era permitido qualquer cidadão roubar $900 e ficar por isso mesmo, sem ser sentenciado. Então, nós temos que ter muito cuidado quanto à banalização da violência, porque nessa banalização nos tornamos instrumentos da própria violência. O que é moral, é atemporal. A mensagem de Cristo é atemporal, se aplica a qualquer época da humanidade. Existem princípios ético-morais que são aplicáveis em escala mundial, independentemente da cultura de cada país. Então, desonestidade é amoral, é antiético ser desonesto, em qualquer esfera, em qualquer país, em qualquer civilização. Justiça é justiça, você aplica e interpreta a justiça a seu bel prazer, isso é outra coisa, distorção do conceito preliminar da justiça. Não faça ao próximo o que não gostaria que o próximo lhe fizesse. Eis uma sentença do Cristo. Então, ele disse o seguinte: o que você não quer para você, não faça ao outro. Isso se aplica a qualquer época da humanidade. Mas nós fazemos contra o próximo em benefício de si mesmos. Então, eu estou indo contra o princípio moral do Cristo. Conhecereis meus discípulos por muito se amarem. O que é amar? É o perdão das ofensas. Quantas vezes temos que perdoar? Quantas vezes forem necessárias. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Veja, as passagens do Cristo são memoráveis. Ele na crucificação, ele proferia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Somos crianças espirituais. Se nós soubéssemos que estávamos crucificando o governador do planeta Terra, o espírito mais sublime que passou pelo planeta Terra, ele seria crucificado? Não, mas não foi reconhecido durante a sua passagem. E alguns povos ainda não reconhecem a passagem do Cristo como grande governador do planeta Terra. Não é assim? E ainda foi trocado por um ladrão. E ainda foi trocado por um ladrão. Veja aí. Outra pergunta. A reforma íntima, creio ser um dos princípios basilares do Espiritismo. Indispensável a qualquer pessoa em qualquer religião. Seria um problema ser católico e buscar a reforma íntima dentro do Espiritismo? De hipótese alguma, você pode vivenciar uma outra religião, uma outra convivência, uma igreja, e vir se tratar na doutrina espírita, no movimento espírita, na casa espírita, se tornar espírita. Então não tem problema nenhum, a doutrina espírita veio para secundar as religiões. Só que a doutrina espírita, ela trata de uma ciência, de uma filosofia que nenhuma outra religião alcançou ainda, interpenetrou ainda, que é a ciência universal dos espíritos. A metodologia que Kardec utilizou para sistematizar a doutrina foi uma metodologia comparativa de caráter universal. Então ele comparava todas as mensagens mediúnicas para extrair delas aquela que contivesse o conceito universal dos espíritos, que não fosse contrariado por outras comunicações.
Vocês imaginem o trabalho fenomenal que Allan Kardec não teve naquela época, à luz de vela, ler várias comunicações mediúnicas de vários médiuns de diferentes localidades, compará-las entre si, os conceitos universais, para poder reproduzir esses conceitos numa doutrina que fosse verdadeiramente uma doutrina científica e filosófica. Por isso que essa envergadura intelectual, científica que Allan Kardec teve, não poderia ser dada a qualquer espírito, mas só alguém da envergadura de Allan Kardec, não é? Veja que ele era um homem de ciência, ele compunha a Academia de Ciência da França, dominava toda a ciência de sua época para poder interpenetrar naquelas mensagens que eram obtidas na comunicação dos espíritos através das mesas falantes, transformando essas mensagens numa doutrina universal. Isso é magnífico. Tanto é que os comentários de Kardec na doutrina espírita têm uma base tão profunda e tão metodológica quanto as próprias comunicações que foram ditadas pelos espíritos, conhecidos como a pleiade de espíritos da verdade. Então, o arcabouço intelectual, o arcabouço inteligente de Allan Kardec possibilitou a sistematização e a codificação da doutrina espírita. Então, nesse sentido, quem assistiu o filme, não sei se vocês assistiram, o filme de Allan Kardec, recomendo assistir, vocês vão ter uma noção da envergadura do trabalho de Allan Kardec. Fenomenal. Foi terrível. Allan Kardec. Então, eu tive a oportunidade de assistir e fiquei boquiaberta. Ora, nós chegaremos nesse patamar. Exemplo, hoje estamos mais amadurecidos do que há 20 anos atrás. Daqui a 20 anos estaremos mais amadurecidos do que o presente atual. Imagine como estaremos nas futuras reencarnações. Nós podemos acelerar o nosso progresso espiritual na atual encarnação? O que vocês acham? Podemos? Para isso precisa haver o quê? Disciplina, estudo, foco, concentração, propósito. Eu estou estruturando a minha trajetória evolutiva. Eu desejo escrever a melhor história que eu posso escrever sobre minha atual encarnação. Responsabilidade minha. Eu tenho 24 horas diariamente para refletir, estudar, me aprofundar. Então eu tenho que criar um conjunto de bons hábitos, transformando o tempo a meu favor como ferramenta estratégica da evolução espiritual. Se eu me dedicasse 1 hora apenas para estudar a filosofia espírita e todos os princípios espirituais e filosóficos que as redes sociais nos proporcionam, acreditem, em 1 ano eu já me modificaria completamente. 1 hora por dia de estudo. 1 hora. Então eu estudo, me aprimoro, reflito, analiso, identifico, faço as correções necessárias na minha própria personalidade, realizo o encontro comigo mesma, mapeio todas as características que precisam ser corrigidas na minha personalidade, identifico os meus erros e faço uma reprogramação mental das minhas crenças. O que nós estamos falando? Tua fé te curou. Eu acredito no poder de autotransformação. Eu me determino a ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Para isso, eu vou utilizar o tempo a meu favor. Vou ser uma boa aluna neste aprendizado. Vou ter a sabedoria de interpenetrar a minha essência espiritual. Não vou ter medo do confronto.
sobre o lado sombra que ainda me caracteriza. Vou identificar os meus medos, vou identificar minhas inseguranças, vou corrigir minhas atitudes que são altamente contraditórias, porque primeiro eu vou identificar que atitudes eu não desejo mais repetir. Para que eu não repita atitudes e comportamentos indevidos, eu tenho que identificar quais atitudes e comportamentos não deveriam ser repetidos na minha vida. Porque eu cansei do sofrimento que minhas atitudes erradas geraram na minha vida. Isso é um processo de autoconhecimento e autoconsciência. Eu só adquiro autoconsciência quando eu tenho autoconhecimento, identifico os erros e as causas que geraram os erros atuais, comportamentais dessa minha encarnação. Então, sou ciumenta, não quero continuar sendo ciumenta. O ciúme me aprisionou, o ciúme me infernizou, o ciúme desgastou meus relacionamentos. E agora os resultados do meu ciúme se espelham, se materializam na má qualidade da minha vida, dos meus relacionamentos. Decido, a partir de hoje, não reproduzir comportamentos ciumentos contra quem quer que seja. Eu só posso chegar nesse nível de decisão pela identificação da mazela do ciúme como imperfeição na minha individualidade. Estou citando um exemplo dos inúmeros exemplos que nós temos que modificar. Então, o tempo à nossa disposição é algo que exige o quê? Sabedoria. Exige maturidade espiritual. Eu não vou banalizar o tempo. O tempo é um recurso valioso. Eu preciso utilizar esse recurso no meu processo evolutivo espiritual. Eu me determino a ser uma pessoa melhor do que eu sou. Eu vou construir a minha própria trajetória evolutiva. Assuma a responsabilidade por essa trajetória evolutiva que eu estou percorrendo. Isso é um poder fenomenal. Me determino agora a eliminar a violência dentro de mim através de maus comportamentos, através de pensamentos negativos, sentimentos negativos, através de comentários indevidos. Me recuso a ser um instrumento da violência. Me recuso a reproduzir o mal contra quem quer que seja. Eu não suporto mais ser instrumento da violência. Então agora eu quero ser instrumento da autopacificação. Um ser humano pacificado é altamente misericordioso. Um ser humano misericordioso não sente necessidade de julgar a ninguém. Não sente necessidade de criticar ninguém, nem culpabilizar ninguém. A misericórdia que ele tem é tão grande. A compaixão que ele tem pela dor do outro, pelo sofrimento do outro é tão grande que ele olha com misericórdia e com perdão. Isso é sublime. Isso é sublime. Eu só posso ter misericórdia e compaixão pela dor do outro quando identifico a minha própria dor. Quando entro em contato com a minha dor e consigo curar essa dor. Como você pretende se tornar uma fonte de água cristalina se você sente sede? Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer disso. E foi dito espiritualmente. Como você quer ser uma fonte de água cristalina quando você sente sede? Mate a sua sede. Tenha misericórdia por você. Tenha compaixão com as suas vulnerabilidades. Aceite suas limitações. Enfrente seus defeitos e imperfeições. Mas, sobretudo, se ame como você é. E peça a Deus de joelhos: Jesus,
Meu Pai, Deus, me ajuda a me tornar um ser humano melhor do que eu sou. E melhor não apenas para o outro, mas para mim. Eu nunca aprendi a me amar como eu merecia ser amada. Eu nunca me perdoei como eu merecia ser perdoada. Eu nunca me admirei como eu merecia ser admirada. Então agora eu canalizo minha energia mental para o meu processo de autocura. Eu vou curar minhas feridas emocionais. Eu vou curar meus traumas existenciais. Vou deixar de duelar contra mim e utilizar minha energia mental a meu favor. Então agora eu não preciso mais competir contra ninguém. Não sinto necessidade de ser melhor do que ninguém. Não sinto necessidade de ser extremamente valorizada por ninguém. Nem de ser alvo de elogios, aplausos de ninguém. Porque eu tenho clareza do esforço que eu estou empreendendo para me tornar um ser humano melhor do que eu sou. Então é tão bonito essa experiência de transformação, de metamorfose espiritual. É impressionante. Imagine o artista, o sublime artista, produzindo a sua arte com esmero, com perfeição. Somos nós. Nos foi dado o tempo da atual encarnação para nos tornar uma outra versão melhor do que somos. Então eu preciso aprender a ser mais simples de coração. Eu preciso aprender a fazer uma coisa de cada vez. A valorizar as pessoas com quem eu estou me relacionando. A transformar o convívio em momentos sagrados. Estou falando uma coisa profunda aqui para vocês. Nossa convivência é sagrada. Talvez não haja outro momento igual a esse. E eu vou banalizar esse momento de hipótese alguma. Eu passei por uma experiência agora, quinta-feira, fantástica com meu pai. Viajei para Brasília, estava com princípio de demência, se internou para fazer uma cirurgia de um problema seríssimo no cérebro, internação que ficou até agora. Então ele está com traqueostomia, não consegue falar. Muitos anos eu tive mágoa do meu pai, muitos anos. O sentimento de abandono, de rejeição, de exclusão foi terrível. Então quando eu olhei nos olhos daquele pai, encheu meu coração de amor por ele. E eu dizia para ele: meu pai, eu lhe perdoo pela sua ausência. Nunca seu espaço foi ocupado por ninguém. É seu. Eu só desejava ser amada por você. Aceite a vontade de Deus. Compreenda esse sofrimento que você está passando. E sabe quem estava presente no momento que eu tive a oportunidade de conversar quase meia hora sozinha com ele? O meu avô desencarnado, a minha avó desencarnada, minha tia desencarnada. O encontro espiritual foi planejado com antecedência. Nunca senti tanta paz como naquele momento. Meu coração transbordava de amor por aquele homem que me rejeitou a vida inteira. Entenderam isso? E ele não conseguia tirar os olhos de mim. Ele entendia tudo o que eu falava. E eu passei a mão nos cabelos dele, acariciei ele e disse: te amarei para sempre como meu pai. Sou grata por ter vindo por você. Entenderam o que eu estou falando? Sabe quantos anos eu levei para chegar nesse nível? 59 anos. Somente. 59 anos. Mas cheguei. O que eu estou querendo dizer a vocês é que toda libertação, através do perdão, nos engrandece espiritualmente. E adivinhe o que o meu avô falou.
O meu avô ficou emocionadíssimo. Minha avó enxugou as lágrimas. E ele veio se comunicar no Evangelho lá por mim, dizendo o quanto nós éramos amados como os primeiros netos dele, eu e meu irmão gêmeo. Então, estou dizendo a vocês que sem o amor, nós estaremos sempre em guerra contra o outro e contra si mesmo. Sem o amor, seremos condenados e prisioneiros da violência. Sem o amor, estaremos atormentados mentalmente, vivendo no passado de erros e crimes. Só o amor nos proporciona a redenção espiritual. Então, o que eu queria era eternizar aquele olhar dele para mim naquele momento. E eu gravei na memória. Estou mostrando a vocês que é possível a gente transformar a mágoa em perdão. É possível transformar o ressentimento em perdão. Para isso, eu precisei me perdoar por todos os erros que eu já cometi na minha vida. Isso quer dizer que nós podemos evoluir espiritualmente. E é incrível a sensação de liberdade que o perdão proporciona a cada um de nós. É incrível. Nós merecemos isso, concordam? Nós merecemos perdoar e sermos perdoados. Já chegou a hora. Faltam 3 minutos. E com isso eu quero dizer a vocês que o estudo nos ajuda, nos leva a uma maior compreensão, nos mostra os erros que nós cometemos, nos mostra a possibilidade de correção e nos mostra que nós também precisamos ser perdoados por tantas outras pessoas que nós prejudicamos. Nós não somos vítimas de ninguém. O mundo não nos deve nada. Nós é que nos tornamos prisioneiros das nossas mágoas, nossos ressentimentos. Vocês sabem que a experiência de olhar nos olhos de alguém é muito profunda, não é? Você olhar nos olhos de quem você ama é muito profundo. Nos permitamos essa profundidade em nossa vida. Olhar nos olhos do outro. Falar aquilo que as palavras não conseguem falar. Expressar através do olhar aquilo que você talvez ainda não tenha conseguido falar. O corpo fala. Que eu possa olhar para as pessoas não com mágoa, não com ressentimento, mas com perdão. Não é assim, pessoal? Nós merecemos isso. Nós merecemos perdoar aqueles que nos feriram em algum momento de nossa vida, que nos decepcionaram profundamente. Quebramos os grilhões que nos aprisionaram. Nós estamos destinados a sermos livres espiritualmente. O que é ser livre espiritualmente? Ser sem graus ares. Nada lhe prende mais. Nada lhe afeta mais. Você superou a si próprio. Superou, inclusive, a própria dor que você sentiu. Isso é muito bonito. Nós merecemos essa experiência. Que Deus nos abençoe e muita paz. Bem, gente, olha, hoje a gente teve uma aula maravilhosa, né? Então vamos fechar nossos olhos e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de aprendizado. Que o que foi dito hoje à noite, que sirva de exemplo para cada um de nós, que nós possamos olhar para dentro de cada um de nós e não é correndo, não é com aquele querer fazer tudo de uma vez, mas a gente ir aprendendo a se olhar, como a nossa irmã falou, porque temos um anjo de guarda, e esse anjo de guarda, ele está sempre a nos orientar e a nos indicar e a aconselhar, para que cada dia a gente permaneça não no erro, mas se esforce para melhorar. E vamos pedir que o Mestre Jesus, com a sua imensa bondade, também nos perdoe
e nos ajude, ilumine nossas vidas, não dando para a gente já a comida pronta, mas ensinando para que a gente saiba que a nossa encarnação aqui é a escola da vida. Estamos aqui para aprender e a nos aperfeiçoar. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos ajude, hoje, agora e sempre. Assim seja.